E aí, vamos voltar no tempo? Imagina só, o ano é 1958. A Gibson, aquela marca super tradicional, famosa pela Les Paul, de repente faz uma coisa que ninguém, mas ninguém mesmo esperava. Eles jogam no mercado umas guitarras com um design, olha, parecia coisa de filme de ficção científica. Então, a grande questão é essa, né? Como é que uma coisa que foi um fiasco, mas um fiasco espetacular de vendas, vira um dos maiores ícones do rock? É uma história e tanto, e é isso que a gente vai desvendar agora. Pra gente entender essa virada de jogo, a gente precisa voltar um pouquinho lá para os anos 50 e sacar qual era o plano ambicioso da Gibson para se reinventar. Pensa assim, o mercado de guitarras nos anos 50 era tipo uma briga de gigantes. De um lado, você tinha a Gibson, super clássica, tradicional, a dona da Les Paul. Do outro, a Fender, que chegava com tudo, com um ar mais moderno, mais ousado, com a Stratocaster. Aí o chefão da Gibson na época, um cara inovador chamado Ted McCarthy, olhou para aquilo e pensou, opa, a gente precisa fazer alguma coisa radical, senão vamos comer poeira. E a solução que ele encontrou foi, digamos, ousada. Era a tal da série modernista. Ele basicamente deu sinal verde para uns designs que eram uma loucura total para a época. Formas pontudas, angulares, super futuristas. Era uma quebra completa com tudo que a Gibson representava. A ideia era clara, bater de frente com a Fender e, causar um impacto, chocar mesmo. Pois é, só que o choque talvez tenha sido forte demais. A galera não olhou e falou, uau, que genial. A reação foi mais para... o que é isso? Foi uma rejeição quase que imediata. Então, em 58, as guitarras chegam nas lojas, a Flying V e a Explorer. Elas eram feitas de uma madeira exótica chamada corina, que já dava um visual diferente, mas o formato era de outro mundo. O problema é que o público daquela época simplesmente não comprou a ideia, era muito à frente do seu tempo. E quando a gente olha os números, nossa, aí a gente entende o tamanho do tombo. Presta atenção nesse número, 98. Só isso, 98 Flying Vs foram vendidas em 2 anos. Para uma empresa do tamanho da Gibson, isso não é um fracasso, é um desastre. E se alguém tá achando que 98 é pouco, segura essa! A Explorer vendeu ainda menos, 22. VINTEDUAs, guitarras. Não tinha como ser mais claro. A aposta super moderna da Gibson tinha dado muito, mas muito errado. Resumindo a ópera, em menos de 2 anos, aquele sonho de futuro da Gibson se tornou um pesadelo de vendas. Em 1959, eles simplesmente tiraram as guitarras de produção. Fim de papo. Foram carimbadas como um fracasso colossal. Só que a história não acaba aí. Pelo contrário, é aqui que a coisa começa a ficar boa de verdade. Porque a redenção desses modelos veio de um lugar que ninguém imaginava. Avançando para os anos 60, surge uma nova geração de músicos. A galera do blues, do rock, os rebeldes, sabe? E eles começaram a garimpar essas guitarras esquecidas. Nomes como Albert King e, claro, o mestre Jimi Hendrix. Eles olharam para Flying V e para Explorer e viram o que todo mundo ignorou, uma atitude. Uma identidade visual que era impossível de não notar. Mas se a gente tiver que apontar um momento, o divisor de águas foi quando Dave Davis, da banda The Kinks, apareceu na televisão tocando uma Flying V. Naquele segundo, tudo mudou. Aquela guitarra que era vista como esquisita virou um símbolo de rebeldia, de ser diferente. Nasceu ali um culto em volta dela. E aí, com essa nova galera querendo a guitarra, a Gibson deve ter pensado, talvez a gente não estivesse errado, só adiantado. Era hora de dar uma segunda chance para esses patinhos feios. E foi o que eles fizeram. No finalzinho dos anos 60, a Flying V voltou. A Explorer levou um pouco mais de tempo, só voltou oficialmente em 76. E sabem por quê? Porque outras marcas começaram a copiar o design e fazer sucesso. Aí a Gibson acordou e viu que sim, existia um mercado para aquele visual. E o legado foi gigantesco. Não ficou só na Gibson. Aquela aposta super arriscada acabou virando padrão, a estética das guitarras de rock e de heavy metal por décadas. Pensa em marcas como Dean, Jackson, Esp, todas elas se inspiraram e muito nesses designs da Gibson. E aí a gente fecha o ciclo, de um fracasso total a ícones que são reverenciados até hoje. A história da Flying V e da Explorer é a prova perfeita de que às vezes uma ideia genial não está errada, ela só precisa esperar o mundo estar pronto para ela. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Qual será o fracasso de hoje que a gente vai chamar de clássico amanhã?
Quantas coisas que a gente acha esquisitas agora estão só esperando o momento certo para explodir? Fica aí a reflexão.